Diplomacia Naval e Diplomacia de Defesa, organizada com apoio do Grupo de Interesse e Iniciativa dos Veteranos dos Portas-Aviões Minas Gerais e São Paulo e Grupo de Interesse em Defesa e Segurança, a ser proferida pelo contra-almirante professor doutor Antônio Rui de Almeida Silva. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Quero dar boas-vindas a todos. O almirante Negro, o almirante Kerr, o almirante Rui foi meu instrutor no CEPEN, na Escola de Guerra Naval. Eu acho que se vocês, antes de entrar, estou falando agora para a turma de branco ali, olharam o currículo do almirante Rui, detalhe que eu acho interessante, que eu conheço, que eu sou velho amigo dele, a capacidade, não capacidade, mas o esforço que ele fez, que aproveitou as oportunidades que a Marinha lhe deu para aprendizado, dito os cursos de Escola de Guerra Naval, ele fez o Naval War College também nos Estados Unidos. Em paralelo com esse curso, ele fez um curso na Universidade Americana de mestrado, e isso mostra que a busca do conhecimento só depende do esforço de cada um. Vocês vão ver pela qualidade da palestra dele, a qualidade dos escritos que ele faz, é fruto disso, de esforço próprio, de gostar do saber, de gostar dos assuntos ligados aí à estratégia, à Marinha, e eu espero que isso vai se refletir, tenho certeza que isso vai se refletir na palestra que nós vamos assistir hoje. Tá? Com a palavra, o almirante Rui. Obrigado. Bem, inicialmente eu queria agradecer as palavras gentis do almirante Prado Maia. Eu nunca poderia ter sido instrutor do almirante Prado Maia. Na verdade, eu aprendi muito. Eu, por sorte, estava na Escola de Guerra Naval quando ele estava cursando, mas foi uma troca de conhecimento. Eu aprendi muito mais com ele do que realmente fui instrutor dele. A bondade dele, do coração do amigo. E realmente eu agradeço também o convite para estar aqui, a iniciativa do grupo de interesse dos saudosos navios do Minas Gerais e de São Paulo, também do grupo de interesse de defesa e segurança. Então eu quero agradecer e cumprimento os almirantes que aqui estão, o almirante Kerr, que é o comandante da Escola Superior de Guerra, almirante Negro, esqueci alguém? E o Dantas, almirante Dantas. E cumprimentando essas autoridades, cumprimento... Faltou mais alguém? E Gentili, que estava aí atrás, desculpe, quando a gente começa a querer citar um a um, a gente acaba, e ao Kifuri, agradecer ao Kifuri, o diretor cultural, e a toda a sua equipe que permitiu toda a parte de organização aí, toda a parte logística. Muito obrigado. O tema que me pediram para falar é diplomacia de defesa e diplomacia naval. A diplomacia de defesa, ela, como todos podem ver, ela tem dois conceitos. Primeiro, diplomacia, e segundo, defesa. Diplomacia, nós pensamos normalmente como sendo alguma coisa relacionada com a negociação, com a paz, de conseguir resolver conflitos. Então, essa é a função da diplomacia, como nós pensamos. E a defesa são os instrumentos de força que são usados para a defesa, principalmente os instrumentos de força, claro que tem as outras expressões, econômica, política, etc., mas os instrumentos de força na defesa da pátria. Isso, então, faz com que o entendimento comum é de que a diplomacia, os diplomatas fazem diplomacia e os militares aplicam a força. Ou seja, diplomata negocia e militar entra fazendo a força, aplicando a força na defesa do país. Na verdade, o que nós vamos ver aqui é que esse pensamento não é verdadeiro. Na verdade, os militares também fazem diplomacia. E é isso que nós vamos ver aqui com esse título, Diplomacia de Defesa. Então, estou tentando aqui
O tempo aqui está difícil. Bem, então... Então, eu vou seguir o seguinte roteiro. Vou fazer uma introdução, que é essa basicamente, os conceitos. Por que conceitos? Porque nós vamos ver que existem inúmeros títulos e conceitos que parecem que são iguais e não são iguais. Então, eu vou trazer aqui uma visão de conceitos para a gente saber. Estamos falando disso, é isso, nessa visão. Estamos falando daquilo, é outra coisa. Não é a mesma coisa. Vamos falar das práticas sociais, o que é a diplomacia de defesa na prática. Depois vamos tratar da diplomacia de defesa no Brasil, e aí a diplomacia naval, falar muito rapidamente, e depois há um problema de coordenação, né? A política externa necessita ter coerência. E se cada um faz sua diplomacia, a saúde faz sua diplomacia lá com o Ministério da Saúde de outro país, com a Organização Mundial da Saúde, se os países, cada área faz sua diplomacia, como é que eu consigo coerência para que os objetivos de política externa estejam realmente indo na mesma direção? Então, nós vamos ver da coordenação do MRE, e do Ministério das Relações e do Ministério da Defesa. E aí, onde é que os Estados, para tratar do primeiro conceito de diplomacia, onde é que os Estados vivem? Nós vivemos num sistema de Estados que esse sistema é anárquico. Aí alguém diria, mas existe só anarquia? Cada um faz o que quer? Às vezes até mesmo faz o que quer. Vejam a Rússia invadindo a Ucrânia e o Conselho de Segurança da ONU não consegue fazer nada porque ele tem o poder de veto e barra. Então, vivemos nesse ambiente anárquico, mas é anarquia total? Não é. Na verdade, se nós vemos o dia a dia, os Estados convivem. E aí vem o conceito de sociedade internacional. Então, se é anárquico, não pode ser sociedade. Claro, mas aí, como é que tem sociedade? Sociedade é como a nossa aqui, que tem todas as instituições, tem as leis, nós temos obrigações, se cometermos um crime, somos punidos, mas isso não existe no sistema internacional. Existem elementos de sociedade. Então, como é que os Estados convivem? Através de alguns elementos de sociedade, que a escola inglesa, que é uma teoria das relações internacionais, diz que chama de sociedade internacional. O que é isso? Os Estados têm alguns interesses e valores comuns. E eles formam esse tipo de sociedade, que não é a sociedade perfeita, tem apenas alguns elementos de sociedade, e compartilham instituições. Por quê? Para produzir estabilidade e ordem. Porque se cada um fizesse todo o tempo o que quisesse os Estados, isso aqui não seria possível conviver, né? Seria o estado da natureza que Hobbes mostra lá, que é o princípio porque os grupos humanos resolvem criar o Estado para poder botar regra nas coisas. Então, esse conceito de sociedade internacional, os Estados compartilham instituições que produzem ordem e estabilidade. E uma das instituições é a diplomacia. Então, a diplomacia é a instituição da sociedade internacional através da qual os Estados constroem, que às vezes um Estado não tem relação com o outro, ele daqui a pouco precisa construir, eu quero relações lá com o país tal, interessa a gente. Então, constrói e administram essas relações na política internacional. E aí, política internacional, até para a gente ter os conceitos, porque a gente ouve aí cada coisa, a comunidade internacional decidiu isso. Aí você pergunta para o cara, vem cá, meu amigo, o que é a comunidade internacional? O mercado fez isso. Vem cá, meu amigo, o que é o mercado? Me explica aqui quem é o mercado. Quem é a comunidade internacional? Quer dizer, as pessoas usam os chavões quando interessa defender determinados pontos de vista, e que a gente, se não perguntar, vem cá, o que é que você... Esse conceito é o quê? Fica no ar. Então, a política internacional é a área onde convivem os Estados e algumas instituições que têm status, digamos assim, entre os países. A ONU, a OEA, a OTAN, que não são Estados, mas que têm status.
e entram também na política internacional. E quais são as funções da diplomacia? É reunir informações, por isso que nós temos adidos também, que vão ter informações e também manter as relações também no âmbito da defesa naval, comunicar, negociar, cooperar, e às vezes as pessoas acham que diplomacia é cooperação. Não é cooperação. Vejam agora que o Brasil simplesmente disse para a Alemanha e até mesmo para a França que não ia vender os blindados que eles queriam para a Ucrânia. Então, isso não faz que se torne inimigo. Ele está comunicando, olha, eu não vou fazer isso. Então, não tem cooperação. Então, a cooperação é apenas um elemento da diplomacia. Reduzir atritos entre os atores. Por quê? Porque cada Estado, são Estados que têm religião diferente, governos diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, interesses diferentes. Então, a diplomacia entra para tentar, a pluralidade de Estados é que faz com que a necessidade da diplomacia para que tente amenizar essas diferenças. E, por fim, simbolizar a sociedade internacional. Quer dizer, quando nós vemos uma embaixada com a bandeira do país, nós sabemos, olha, aqui tem uma regra, a gente não invade embaixada. A Convenção de Viena estabeleceu o adido, um carro com a placa, corpo diplomático. A gente sabe que ali um navio de guerra, quando está com a sua bandeira, aquilo simboliza que existe, sim, algumas regras, uma sociedade internacional que não é perfeita, mas que tem elementos que permitem os Estados conviverem. Mas aí o que é que acontece nesse sentido? Os Estados, segundo Watson, que é um pesquisador, as duas tendências têm ocorrido nesse século e já no final do século passado. O crescimento do poder do Estado no âmbito doméstico. Aí alguém vai dizer, não, o Estado cada vez está menor, né? A globalização, o Estado... Mas se nós notarmos, o Estado é cobrado pela segurança, o Estado é cobrado pela educação, o Estado é cobrado pelo transporte e até mesmo, pasme, né, na hora que a coisa pega, o Estado é cobrado da economia. Na crise de 2008, os bancos correram para quem? Correram para o governo americano, ó, resolve aí, e o Obama salvou o banco. Aqui agora está a discussão econômica, nós vemos é o Estado. Quer dizer, o mercado, ele entra mostrando os seus interesses, mas no final o troço vai para o Estado. O Brasil não está crescendo, a culpa é do governo, é do governador, é do, sei lá, do prefeito. É sempre o Estado. Então, esse crescimento do poder do Estado no âmbito doméstico faz com que o Estado seja multifuncional, ele tem que ter várias funções. E aí ele precisa ter ministério disso, ministério daquilo outro. E o outro Estado também, digamos, a Argentina, os Estados Unidos, também tem esses ministérios também, ou órgãos, que trabalham no mesmo tema. Isso exige o quê? Que a diplomacia, quando um Ministério da Saúde vai negociar com o Ministério da Saúde de um país, precisa ter gente que conhece saúde. Senão o Ministério das Relações Exteriores seria um ministério teria tudo para poder negociar. A Organização Marítima Internacional, a IMO, precisa ter gente especializada que vá para lá. Então, esse crescimento do poder do Estado no âmbito doméstico e essa interdependência no âmbito global faz com que comecem a aparecer diplomacias setoriais. Então, começa a ouvir diplomacia da saúde, diplomacia de energia, diplomacia disso, diplomacia daquilo outro. Né? E aí há uma questão de coerência da política externa. Está todo mundo puxando para um lado, e como é que bota a coerência? Quais são os objetivos de política externa do Brasil? Já começa a complicar porque nós não temos uma política externa escrita. Você tem que olhar o que o presidente da República fala, o que nos discursos, o que o ministro das Relações Exteriores fala, né? Tem que ir pescando ali. É claro que nós vamos olhar aí que existem algumas orientações, principalmente no âmbito da defesa, porque nós temos uma política nacional de defesa. Então, tem que ter coerência da política externa. Vou dar um exemplo. Semana passada,
saiu nos jornais, o Exército ia fazer um exercício e não convidou a China. Convidou 20 e tantos países, mas não convidou a China. Mas por que não convidou a China? Aí vem aqui, até o cara não fez por mal, pode ser, pegou lá a lista de quem tinha, botou mais, esqueceu a China, pode ser. Aí saiu logo, olha, os militares estão fazendo uma política externa que não está de acordo com a política externa. A China é o nosso principal parceiro comercial. Como é que nós estamos falando aí? Nós estamos entrando na guerra entre China e Estados Unidos, estamos tomando posição, daqui a pouco convidaram a China. E me parece que nesse exercício agora, que infelizmente morreram 2 fuzileiros navais, parece que tinha também, já chineses foram convocados, assim como os americanos, né? Então tem que ter coerência de política externa. Bem, o termo, então já vamos entrando agora em diplomacia e defesa. O termo diplomacia de defesa começa em 1998 no Livro Branco do Reino Unido. O Reino Unido colocou como uma tarefa das Forças Armadas a diplomacia de defesa. Então é uma tarefa lá. E aí começa uma série de conceitos, nova diplomacia de defesa, porque a Guerra Fria acabou, então agora é amizade geral, assistência de segurança, cooperação em defesa, exportação de segurança, cooperação militar, diplomacia militar, tudo usado como se fosse a mesma coisa. Não é. E agora nós vamos entrar, peço paciência para ver alguns conceitos, eu vou tentar ser rápido. Então, o que é diplomacia de defesa? É dizer, ali, a definição diz práticas sociais, né? Vamos definir o que é práticas sociais. Construir e administrar as relações não coercitivas. Vamos explicar o que é isso, logicamente, no âmbito da defesa. E entre os Estados, é claro, e entre os Estados e outras entidades que atuam na política internacional. Às vezes o Estado está com a OEA, às vezes está com a OTAN, com organismos outros que não são. Então, conjunto de práticas sociais. Acordos de defesa, mecanismos bilaterais e multilaterais no âmbito da defesa das Forças Armadas. Muitos dos senhores aqui, os mais antigos, serviram, né, em Estado-Maior, Almirante Prado Maia serviu no gabinete do comandante da Marinha. Então, conhecem que todos esses mecanismos bilaterais e multilaterais no âmbito da defesa ou das Forças Armadas. Cursos e treinamentos, força de paz, capítulo 6, ajuda humanitária, militar ao desenvolvimento, apoio em caso de catástrofes, ajuda a estados frágeis ou falidos, medidas de confiança mútua, designação de agentes de defesa e militares. Então, quando estamos falando de práticas, são essas algumas das práticas. Então, um conjunto de práticas são essas e outras. Para construir e administrar as relações não coercitivas. O que é não coercitivo? É que não há o emprego da força ou a ameaça do uso da força. E aí é uma definição. Alguém vai dizer, não, mas quando a diplomacia usa também a pressão da força naval ali, que se eu não fizer, fica ruim para ele, isso é diplomacia de defesa, nesse conceito aí não é. Tá certo? Nesse conceito não é. Aí pode ser contestado, mas é um conceito. Quando usa a força, nós estamos falando de diplomacia coercitiva. Então, estamos falando de diplomacia coercitiva. Aí é do Alexandre George, que tem o livro The Limits of the Coercive Diplomacy. A diplomacia coercitiva é uma estratégia diplomática, através da ameaça do uso da força, busca persuadir o outro lado a parar ou reverter uma ação sob risco de punição. Quer dizer, quando os Estados Unidos dizem, se você não sair do Kuwait, eu vou invadir você aí o Iraque, como aconteceu. Ele está ali na diplomacia coercitiva. Se você não sair da Ucrânia, eu vou te fazer isso, ou sanções econômicas, etc., e posso até, estou dando armamento, estou na diplomacia coercitiva. Então, a diplomacia de defesa, nessa definição que eu trouxe, não tem a ameaça ao uso da força. São aqueles mecanismos que nós vemos ali, que trata de quê? Trata das relações
entre os países relações de defesa. Então, nós estamos administrando as relações de defesa sem ameaçar o outro lado. Então, resumindo, são práticas sociais não coercitivas, sem ameaça ao uso da força. E quem são os atores? Civis e militares do Ministério da Defesa e Força Armada. Onde está a diplomacia de defesa? Quem são os atores? São esses civis e militares, né, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Pode ter, em algum momento, o Ministério das Relações Exteriores? Pode, porque, às vezes, o estratégico encosta no político, e aí não é tudo preto no branco. Mas, quando a gente olha os atores, são atores, os civis e militares do Ministério da Defesa e Forças Armadas. Abrange a cooperação em defesa. Ah, não, é cooperação em defesa. Cooperação é uma coisa, como eu já falei. Diplomacia é muito mais ampla. E abrange a diplomacia militar. Então, a diplomacia de defesa abrange toda a diplomacia naval, a diplomacia, como eu vou mostrar aqui. E o que é cooperação em defesa? Já é diferente. Cooperação de defesa é uma parte da diplomacia de defesa onde eu quero coordenar ações, aqui não dá muito o apontador, coordenar ações para atingir mútuos benefícios no âmbito da defesa. Então, ali eu quero cooperar com a França. Tá? Eu tenho as relações com a França, mas eu quero cooperar com a França para o programa de um submarino. Né? Isso aí começa a ser, estamos no âmbito da cooperação. Mas a diplomacia é muito mais ampla. Estão conversando sobre guerra, estão conversando sobre China, estão conversando sobre isso, sobre aquilo, mas é apenas a parte onde se coordena a ação para atingir mútuos benefícios. O Brasil quer submarino, quer tecnologia, a França quer vender, quer se aproximar também politicamente, né? E gerar empregos lá, gera aqui também, mas gera lá. Então, os dois têm benefícios mútuos e isso é a cooperação. E a diplomacia militar? A diplomacia militar é a mesma coisa, só que no âmbito das Forças Armadas. Quando eu faço marinha com a marinha do Brasil está com a marinha dos Estados Unidos, em um curso, aquilo outro. Estamos falando de diplomacia militar. A Força Aérea Brasileira com a Força Aérea, estamos falando de diplomacia militar. O Exército com o Exército, diplomacia militar. E essa diplomacia militar faz parte da diplomacia de defesa, porque a diplomacia em defesa implica que tem um Ministério da Defesa, ESG, e todas as organizações ali que estão fazendo diplomacia de defesa, que não é das Forças Armadas. Está no âmbito da defesa, né, por exemplo. E a diplomacia militar, então, são das Forças Armadas. E aí não é fácil, é só diplomacia naval, é a mesma coisa no âmbito das marinhas de guerra. É diplomacia de defesa? É parte da diplomacia de defesa. Né? É parte da diplomacia de defesa. Então, a diplomacia de defesa abrange a diplomacia militar, que é a das Forças Armadas, aí ela tem vários nomes, diplomacia naval, tudo bem, poderia ser diplomacia militar naval, diplomacia militar do Exército, o Exército usa a diplomacia militar, a diplomacia aeroespacial, tudo isso é parte da diplomacia de defesa, que é o círculo maior que abrange isso, e mais a parte relacionada ao Ministério da Defesa. Vamos dar um exemplo, então, até de níveis de análise, para facilitar a visualização. Olha lá, parceria estratégica Brasil-França. O Brasil tinha as relações com a França que tem centenas de anos. Então, de repente, resolveram fazer uma parceria estratégica Brasil-França, assinaram em 2006. Né? E teve um plano de ação em 2008. Quem é que assinou isso? Quem acertou isso? Claro que foi consultada a saúde, você quer fazer alguma coisa? A Marinha, você quer fazer alguma coisa? Exército. Consultou, mas quem levou isso? Quem negociou? O Ministério das Relações Exteriores com a ação do presidente da República. Então, isso aqui é o nível político. Então, ali é a diplomacia profissional, diplomacia do Ministério das Relações Exteriores. Depois, vem o nível político-estratégico, já da diplomacia de defesa. O acordo entre Brasil e França na área de submarinos foi assinado pelo ministro Jobim com o ministro de Defesa da França. Então, é até da Marinha, mas foi assinado no nível de ministros da Defesa. Então, estamos falando de diplomacia de defesa.
Depois a Marinha deve ter vários acordos entre a Marinha do Brasil e lá a da França. Estamos aonde? Estamos na diplomacia militar naval. Ou diplomacia não. Será que isso deu para ficar clara aí, essa divisão? Porque isso aí nos facilita. Mas, como eu digo, isso é somente uma visão. Tem outros que dirão, não, esse conceito não é bom, não, tem outro conceito aqui. Nas ciências sociais é diferente das ciências exatas, onde existe regra, leis, etc. E a força da gravidade é isso aqui. Nas ciências sociais, cada um bota o óculos e olha de uma forma, e tem conceitos às vezes diferentes. Vamos dar mais exemplo. Conferência de Ministros da Defesa das Américas. Junta Interamericana de Defesa, reuniões de ministros de defesa da CPLP, reuniões de Estados-Maiores de Defesa, diálogo político-militar, Brasil e Estados Unidos, Brasil e França. Estamos no âmbito do mecanismo da diplomacia de defesa. Vamos lá, agora quais são alguns exemplos mais de diplomacia militar? Simpósio das Marinhas da CPLP, diplomacia militar, naval. Comitê de Comandantes de Exército dos países do Mercosul, a mesma coisa, do Exército. Conferência de Exército Interamericano, Sistema de Cooperação das Forças Aéreas Americanas, Conferência Naval Interamericana. Essas três aí, inclusive, são interessantes porque são mecanismos anteriores ao fim da Guerra Fria. E eu vou puxar isso dessa questão entre China e Estados Unidos, porque, na verdade, os americanos conseguiram criar um sistema interamericano onde eles têm hegemonia praticamente aqui no campo da defesa, dos países da defesa. Logicamente, eles estão preocupados hoje com a China tentando se aproximar, mas eles têm, né? A UNITAS, quanto tempo nós temos a UNITAS? Então, no âmbito da defesa, eles atuam mais, até agora, no âmbito da economia, mas no âmbito da defesa, os Estados Unidos, né, o comandante da Escola Superior de Guerra estava me dizendo, o Perry Center. O Perry Center é aqui para a segurança hemisférica. O que é que o Perry Center faz? O Perry Center traz os interesses norte-americanos de segurança hemisférica para vender para todo mundo. Claro, segurança hemisférica. Essa é a visão de, olha, a segurança hemisférica, não estou dizendo que é só isso, tem muito mais coisa, mas eu estou dizendo que a cartilha é segurança hemisférica, basicamente isso, que é importante, que foi o que, na Segunda Guerra Mundial, que foi, e hoje na guerra com a China, o que vai querer também, de certa forma, é a segurança hemisférica. Até porque o hemisfério ocidental, que é um conceito, na verdade, criado por Thomas Jefferson, antes, inclusive, da doutrina Monroe, ele dizia lá, nós precisamos de um hemisfério que seja aqui dos americanos. Alguns brincam que não dos americanos, dos norte-americanos, mas é dos americanos. Então, para evitar que as potências europeias viessem para cá. Então, uma das coisas que os Estados Unidos consideram é que o hemisfério ocidental não pode ser perdido, isso está no livro, por exemplo, de Mearsheimer, não pode ser perdido de forma alguma, porque é a retaguarda dos Estados Unidos. Se for olhar o Southcom e os relatórios do Southcom, está lá dito claramente isso. Não se pode perder aqui que uma potência que possa, sei lá, competir com os Estados Unidos, nasça aqui no quintal dos Estados Unidos. Até porque, hoje em dia, já tem cerca de 30 milhões de latino-americanos que vivem nos Estados Unidos. Acho que são cerca de 20 milhões de votos. Se eu estiver errado aí, me corrija aí. Então, os latinos começam a ter uma força grande também nos Estados Unidos. Bem, então, isso aí são mecanismos de diplomacia militar. O simpósio é um mecanismo global de diplomacia militar. Outros, como Marinhas da CPLP, um mecanismo que a base é cultural. Nós falamos a mesma língua. Então, dependendo desses mecanismos, tem crenças, são estabelecidos por questões culturais, por interesses diversos, que fazem com que os países
tenham relações de diplomacia de defesa. Vamos ver a diplomacia de defesa no Brasil. No Brasil tem documentos com diretrizes. A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estabelece lá. O Brasil tem sempre essa visão de que é um grande país e que, portanto, deve ter uma maior presença no cenário internacional. Essa é uma das slogans que a gente sempre vê. O Brasil tem nós precisamos, etc, etc. E realmente é um grande país em vários quesitos. Aí o Ministério da Defesa tem uma diretriz de defesa para a área internacional, chama DIRDAI 2017. Está desatualizada, não mereceria, depois de 6 anos, mereceria dar uma olhada. O Exército tem uma diretriz para atividades do Exército na área internacional, chama DEBAI, o mais novo é de 2020. E a Marinha, aí eu tentei achar, posso estar enganado, se alguém souber mais, aí me ajuda. Aí eu achei coisa no PEN, na Política Naval, no EMA 322, não tem um documento único que diga, olha, a diplomacia de defesa é assim, a diplomacia naval é isso, até lá dá algumas, nesses documentos diz assim, dá algumas orientações, porque tem que seguir também o que diz a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa. Normalmente em torno estratégico, nós vamos ver aí. Então, em torno estratégico, América do Sul e África Ocidental, isso está. As opacas, a Marinha, a partir de 2013, começou a querer mais a questão da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, porque isso envolve, logicamente, o mar, o Atlântico Sul é importante, países de língua portuguesa, América do Norte e Europa, é mais ou menos ali dando botando em ordem, digamos, países signatários do Tratado Antártico e, por último, vem Oriente Médio, Ásia e Oceania. É claro que nós olhando para isso, vemos a Ásia. Mas a Ásia está sendo a coisa mais importante. Como é que está ali por último? É muito longe do Brasil, mas nossas exportações também vão muito para lá. Então, a Ásia, isso teria que se pensar também se vai continuar assim. Eu vou mostrar aqui na questão dos adidos. Então, a diplomacia de defesa agora no Brasil, mecanismos bilaterais e multilaterais, acordos bilaterais de defesa com 59 países, isso é dado de 2018, deve ter mais, curso de treinamento, intercâmbio, força de paz, missões no Paraguai, Namíbia, exercício, reunião de Estados Maiores e adidos. Vamos ver a situação de adido. Eu e o professor Danilo e a Mariana Plum, que é uma doutoranda da PUC, estamos escrevendo um artigo sobre diplomacia de defesa. E aí fizemos um apanhado das adidâncias do Brasil no exterior. Em 1946, no decreto do presidente Dutra, eram 9 países. 9. 2023 são 59 países que o Brasil tem relações diplomáticas de defesa, diplomacia de defesa, de adidos. Adidos, 43 países adidos residentes e mais 16 países são acreditados. Quem teve a sorte de ter adido, teve alguém aqui que teve a sorte de ter adido? Olha lá, o Dantas foi aonde, Dantas? Na Índia? Pô, eu vou dar um exemplo da Índia aqui, viu, Dantas? Se você me corrige. O primeiro adido da Índia, você pode ajudar aí na hora do debate, vai ser interessante. Então, o Dantas teve essa felicidade de ser adido. Então, às vezes, o adido, você era acreditado em outro lugar ou só na Índia? Não, senhor. Agora, o chefe do Estado vai receber lá na Índia, ele me convidou, nós fomos até o Sila, para generar o Sila, que foi uma família de ele pretendia que o adjunto ainda fosse acreditado no Sila, na abertura do exército de beleza, mas esse assunto me parece evoluiu. Então, é só para o pessoal, os aspirantes aí, que de repente vão ser adidos em breve, que o tempo passa muito rápido. Eu me lembro do meu tempo de escola naval, eu fui até, como é que é? É diretor da escola, o outro é o quê? Imediato, fui imediato lá da escola durante um período, então me lembro, passa muito rápido. Então, o acreditado é assim, ele mora na França, esse é o sortudo, que mora na França, e ele é acreditado também na Bélgica. Aí ele vai a Bruxelas. É um cara azarado, coitado. Mora na França. Então, a diferença entre residente e acreditado. Então, vamos ver a distribuição aproximada. América do Sul, 10 países.
Está faltando a Venezuela, não sei se já voltou, porque tinha cancelado a Venezuela, mas deve estar voltando. Então, é praticamente 100%. É o nosso entorno estratégico aqui, né? Falta, vamos ver, a África. América do Norte, 3 países, 100%. Nos Estados Unidos é o único local onde o adido é oficial general. Na Europa, são 17 países que têm adidos ou residente ou acreditado adidos brasileiros. 34% dos países. Na África, que é o nosso entorno estratégico, tem 13 países. São 24% dos países africanos. Na Ásia, apenas 8 países. São 17%. A Oceania, 2 países, 14%. Engraçado, o Oriente Médio, 5 países, 33%. O Oriente Médio, engraçado. Dá confusão, às vezes, que o Oriente Médio eu fui pesquisar, uma confusão danada. A Turquia, aí um local bota a Turquia como Europa, aí outro bota como Oriente Médio, aí a Marinha, o Ministério da Defesa considera como Europa. Uma confusão, mas é por aí, é por isso que eu vou ter distribuição aproximada. Agora, vejam só, a Bolívia, claro, né, está aqui nosso vizinho, tem 3 adidos. 3 adidos. Marinha, Exército, Aeronáutica, deve ter defesa também, eu teria que checar. A Índia, a Rússia e a Turquia têm um adido. Parece que alguma coisa... Então, eu pesquisando, vi que parece que o ano passado, meados do ano passado, estava tendo um grupo de trabalho para olhar isso de uma forma mais... É claro, se você tirar da Bolívia agora, vai ser uma confusão. Tá, mas tem alguma coisa aí que parece que merece um olhar mais atento. Temos conselheiro militar do país na ONU, conselheiro militar em Genebra, representante permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional, e 48 nações possuem adidos no Brasil. São 48 nações aqui. E como está estruturado a diplomacia de defesa no Brasil? O Ministério da Defesa tem a chefia de assuntos estratégicos, uma subchefia de organismos internacionais e uma subchefia de assuntos internacionais. E as Forças Armadas, isso está no Estado-Maior da Armada. Eu vou mostrar aqui o da Marinha. A Marinha já colocou na sua missão, além do que está na Constituição, ela acrescentou contribuir para apoio à política externa. E criou, agora em 2022, a subchefia de assuntos internacionais, que é o EMA 60, que antigamente ficava dentro do EMA 30. Então, tem uma divisão de relações internacionais, uma divisão de apoio aos adidos navais e uma divisão de diplomacia naval. Então, está estruturada, a Marinha está estruturada dessa forma. Vamos ver aqui, eles me passaram alguma coisa, alguns exemplos, além das reuniões com os países, e administrar com diversos países que a Marinha tem relações, tem um esforço grande de interagência e cooperação, Cabo Verde, Camarões, com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, Portugal, França, e o interesse da Marinha nas opacas, né, que está aumentando isso. Né? A Marinha, inclusive, tirou o navio da Unifil, porque dizia que não estava no entorno estratégico brasileiro e trouxe para usar mais aqui nas opacas. Embora o ideal seria que o governo desse mais recursos para a gente estar lá também, porque você está numa Unifil, em termos de Conselho de Segurança da ONU, e da ONU realmente uma área mais... Então, ela tem participado do Obangame Express, que é os Estados Unidos, Grand African Nemo, que é da França, e essa Guinex, eu acho que é do Brasil, acho que tem uma fragata agora, né? O Brasil é que está botando lá para a presença brasileira lá no Golfo da Guiné, por causa da pirataria, etc. Os fuzileiros, eles têm um grupo de apoio técnico na Namíbia, que começou em 2009, um em São Tomé e Príncipe em 2014. Eu estou dando só exemplos aqui, porque senão seria cansativo, é só para exemplificar. Forças de Paz, e interessante é o Centro de Operações de Paz Naval, que os fuzileiros têm. E tem curso, por exemplo, Maritime Task Force, já 70 países já participaram, curso de operação de paz para mulheres, vou mostrar aqui esse ano os países, curso de United Nations Riverine ou Riverine? Riverine.
Units, temos que tomar cuidado com o inglês aqui, que tem uma turma aqui que é... Então, temos que tomar... Eu sou baiano, o sotaque sai meio... Curso de Peacekeeping Intelligence Officer. Então, isso são países participantes, por exemplo, no Centro de Operações de Paz. As mulheres, né, nesse curso de operação de paz para as mulheres. Esse ano tem Tailândia, Estados Unidos, Chile, Peru, Namíbia, Etiópia, Camarões, Uruguai, Letônia, Angola, Gana. Né? Então, vê como as mulheres também participam. E nos outros cursos, tem militares de Argentina, Chile, Equador, Grécia, Jordânia, Moçambique, Tunísia, Alemanha, Arábia Saudita, Alemanha, de novo, foi erro meu, Namíbia, Coreia do Sul, República Dominicana. Então, isso mostra, assim, com esses rápidos exemplos, como a diplomacia naval, ela realmente, tanto os fuzileiros quanto a própria marinha, como ela é substancial. Vamos ver. Nós falamos ali no início que uma das grandes questões da diplomacia é como é que eu obtenho coerência. Que a Marinha está puxando para cá, o Exército está puxando para lá, o Ministério da Saúde está puxando para cá, o Ministério do Transporte para lá. Como é que eu dou coerência? Para dizer, ó, todo mundo está puxando, cada um na sua área, mas puxando na linha que a gente quer. Então, tem que ter coordenação entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. Teve a participação do Ministério das Relações Exteriores nos documentos de defesa, não sei se teve nesse último, mas começou tendo. Aí foi a partir dos anos 2000 e pouco, começou uma aproximação maior. Então foi criada a função de assessor militar do Ministério da Defesa junto ao MRE. Então tem um mar-e-guerra, ou um coronel aviador, ou um coronel do Exército, que vão o rodízio e ficam lá. E o Ministério das Relações Exteriores criou agora, já tinha um outro departamento lá, mas criou em 2022 um departamento de assuntos estratégicos de defesa e de desarmamento. Então, tem a divisão de assuntos de defesa, aí são os diplomatas, né? Dentro do Ministério das Relações Exteriores. Divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis, divisão do mar, da Antártica e do espaço, que tem muito a ver com a Marinha, entre as questões da IMO, entre as questões da Antártica, divisão de defesa e segurança cibernética. Então, essa é a coordenação. Eu não tenho dados para dizer se está indo bem ou está indo ruim, mas existe uma estruturação. Então, vamos à conclusão para não cansá-los mais. Bem, a diplomacia de defesa ela tem sido reproduzida globalmente como práticas sociais. Quando eu falo práticas sociais, diz, não, é fazer alguma coisa habitualmente? Não, não é essa a ideia. Práticas sociais, nessa teoria das relações internacionais, que é da escola inglesa, é uma prática buscando excelência, é uma prática tentando alcançar objetivos. Não é acordar de manhã e fazer a barba todo dia, não é isso, é buscar objetivos. Então, essas práticas sociais que nós mostramos ali, todas elas têm uma função de manter as relações entre os países no âmbito da defesa. O âmbito, normalmente, é mundial, ou seja, se olharem aqui, pegarem a África, vão ver que tem lá militares fazendo diplomacia, sendo nos diversos, na União Africana, nos diversos mecanismos regionais, tem sempre uma parte. Por que isso? Porque, normalmente, a diplomacia ela começa no âmbito político. E, a partir do âmbito político, começa... Olha, os governos querem Brasil e, sei lá, e Índia, querem se aproximar. A partir daí começa, vamos no âmbito econômico, no âmbito... Mas a decisão é política. Então, esses mecanismos, eles são do âmbito político e dali ele desce, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a defesa, para as diplomacias. Elas são globais, encontram em tudo quanto é lugar, interregionais, CPLP, por exemplo, ZOPACas, né? Regionais, associado a mecanismos políticos, como eu já disse, promovidos. Aí tem alguns que dizem, não, mas a diplomacia de defesa, um pessoal que fala, a diplomacia de defesa é meramente as grandes potências atuando em cima das forças armadas dos outros países para fazer aquilo que eles querem. Né? Isso é uma visão, mas não é.
nós vamos ver que tem, como mostramos aqui, é promovido por grandes potências, mas por outros estados e, às vezes, até por organizações internacionais. Então, tem mecanismo da Guerra Fria e tem mecanismo pós-Guerra Fria. Tem crenças e interesses comuns. Olha, nós, CPLP, nós temos a cultura, o Brasil, e com a África nós temos a identidade que também passa pela África. Então, tem essas crenças que também colaboram na hora de fazer a coisa. É norte-norte, ou seja, países desenvolvidos com desenvolvidos, basta ver a OTAN, norte e sul, Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Brasil, sul-sul, Brasil, Argentina, Brasil e Índia, Brasil e China, né? E a competição entre as grandes potências vai incrementar as ações de diplomacia e defesa. Por quê? Porque eles querem aliados. Os Estados Unidos já está dizendo lá, eu não consigo, eu preciso de aliados. E aliados, uma área boa para se atuar, né? Se eu não posso competir, talvez, no âmbito econômico com tanta força, eu vou aqui no âmbito da defesa, que é um âmbito interessante, onde eu já tenho vantagens competitivas, digamos assim. No Brasil, ela está institucionalizada em documentos e na burocracia estatal. Nós vimos ali como tem os documentos e também como as divisões, departamentos, MRE. O Brasil pratica diplomacia e defesa com inúmeros países ao redor do mundo. A Marinha tem uma grande participação e a diplomacia de defesa contribui para a consecução dos objetivos da política externa brasileira. E aí eu deixo uma frase que ela incrementa a capacidade dos Estados de quê? Que nós vimos lá que a sociedade internacional existe, de uma certa forma, porque ela precisa de ordem e estabilidade. Então, a diplomacia e defesa, ela incrementa a capacidade dos Estados de contribuírem para a ordem e a estabilidade na sociedade internacional. E eu vou deixar com o almirante Prado Maia a base teórica, que é desse livro que ele conhece, mas eu vou deixar para a biblioteca aí do Clube Naval. E muito obrigado aos senhores, a paciência aí de... Obrigado. Queria agradecer ao almirante Rui pela sua palestra, foi como esperado. Estamos saindo aqui todos mais sábios do que entramos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação dos de branco, tanto os guarda-marinhas aí quanto os aspirantes. Importante vocês participarem, né, que é o futuro. Vou retribuir o seu livro, como eu falei, com um simples diploma, mas que tem aí o carinho e o agradecimento do Clube Naval pela sua contribuição. Uma salva de palmas. Quero agradecer agora ao almirante Prado Maia pelas possibilidades de estar aqui. Quero agradecer a presença de todos, não é fácil, a vida da gente é muito difícil e corrida. Perder aqui algumas horas aqui nessa discussão, eu sei que tira o tempo para outras atividades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado às perguntas, que foram excelentes. Parabéns aos aspirantes, parabéns aos nossos oficiais que estão aí. Eu também aprendo muito com as perguntas e com as questões. Isso aqui é uma troca, né? Ninguém está ensinando nada a ninguém. A gente aprende, é uma troca. Eu agradeço muito a todos vocês. Obrigado pela presença e obrigado ao almirante Prado Maia, almirante Akifuri, pelo convite. Foi uma alegria muito grande voltar a esse clube de tantas tradições e tanta beleza como é o Clube Naval, muito bem representado agora com a sua presidência. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.